Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Exatamente, completaste precisamente este ano 30 anos de Rádio Renascença. Exato, são quase 2.000 relatos, 1.900 e tal relatos, 8 fases finais de campeonatos de Europa e do mundo e mais de 21.000 edições de Bola Branca. Eu tive a oportunidade de ver quando a Renascença fez o Open Day na Ana Calvão. Tu falaste justamente sobre isso. Chegaste ao ponto de pormenorizar com esse número de relatos. O que é que um relator... Tu não te sentes relator? Aliás, há uma entrevista há cerca de 10 anos ao Futebolês, na altura, tu dizias que não te sentes um relator. O que é isto de se sentir ou não um relator? Bem, o não sentir um relator não é bem assim. Não foi exatamente isso que eu disse. O relator de futebol tem de ter obrigatoriamente duas coisas. Tem de ter capacidade técnica e capacidade mecânica. A capacidade mecânica tem a ver com a zona de fonação, com ter um bom timbre de voz, uma laringe que produza bons sons. É a nossa capacidade mecânica. Isto é um pouco como aos carros e como aos condutores dos carros. Há bons carros, mas mal conduzidos, e há maus carros bem conduzidos. O relator tem de ter estas duas coisas. Tem de ter a capacidade mecânica e a capacidade técnica. E a capacidade técnica o que é? A capacidade técnica é refletir rapidamente, porque o relato de futebol faz-se de um substantivo, rapidez, e de um advérbio, imediatamente. Por isso é preciso refletir com rapidez, dizer depressa e bem, e quem disser depressa e bem, parte técnica, e quem tiver essa capacidade mecânica, essa boa zona de fonação, estão reunidas as condições para se fazer um relator de futebol. E muita gente admira o teu trabalho justamente por causa disso, e nomeadamente isso refletiu-se de pronto nos teus relatos agora num futuro aliás num passado mais recente, a quando da participação de Portugal no Europeu 2016, esse europeu de grande memória para Portugal, em que tu foste apelidado por alguém da nossa praça como o relator mais rápido e mais preciso da rádio em Portugal. Tal foi a emoção, tal foi a rapidez e nomeadamente as palavras que tu conseguiste arranjar naqueles momentos cruciais, nomeadamente do Portugal-França. Isso adquire-se ou já vem nos genes de cada um? Eu acho que já vem nas genes do próprio jornalista. Está no ADN do jornalista. A atividade primária do jornalismo é a descrição de factos e a interpretação dos factos. E, portanto, o relator tem de ter estas coisas todas. Tem de ter as noções da atividade primária do jornalismo. Tem de ter arte, porque o relato é também expressão estética. E tem de ter capacidade para entreter, porque o relato também é entretenimento. E tudo isto tem de fazer-se com muita criatividade. Eu acho que a criatividade é fundamental para um trabalho desta natureza, porque um relato primeiro é uma coisa muito rápida e depois é uma coisa muito grande. O relator durante um jogo de futebol não fala menos de 120 minutos. São 90 de jogo, mais descontos, mais introdução, mais intervalo, mais rescaldo. Nunca menos de 120 minutos. São 120 minutos a falar, portanto é muito tempo. E é preciso conferir muita criatividade para atrair o ouvinte. É preciso terminar bem. É preciso começar bem para o ouvinte ficar. É preciso permanecer bem para o ouvinte não mudar. E é preciso fechar bem, porque um bom fecho é quase como o Festival da Canção. A última música é que fica no ouvido. E por isso é preciso também fazer um bom fecho para o ouvinte voltar no próximo jogo. E tudo isto tem de ser feito com muita criatividade. Eu uso muito nas minhas narrações, pulverizo as minhas ideias muito com o adágio, com o provérbio, com a frase feita, com a frase popular. Há muitos ouvintes que depois publicam essas coisas porque de facto é isso que fica no ouvido das pessoas. E é também um estilo que eu tenho não só nos relatos, como no meu dia-a-dia, nas minhas edições da Bola Branca e das reportagens que faço. Pulverizar sempre com esse conteúdo de ideias novas, de aforismos, de frases que as pessoas conhecem
e que de certa forma transmitem a ideia daquilo que nós estamos a querer explicar. E por isso o relato também é isto, é um estilo, é uma assinatura, não é só o timbre de voz, como muita, eu passo por muitas pessoas que me dizem, eu gosto muito da sua voz. Não é muito isso que eu gosto de ouvir. Eu prefiro ouvir outras coisas. Eu prefiro ouvir falar de conteúdos. Mas também faz parte. Portanto, tudo isto, este bolo todo é que faz o relator desportivo. Eu penso que só uma das coisas não chega. Há uma expressão que tu utilizas regularmente, que é, e que cerca de 95%, nós demos-nos ao trabalho de fazer essa estatística, cerca de 95% tu raramente te enganas quando estás num relato em que há uma jogada de perigo e que tu quase que terminas a jogada pelo jogador dizendo pode ser, e é. E quase sempre quando tu dizes isto é golo. O que é que te vai na mente naquela altura? Tu já estás a adivinhar o que é que aquilo vai dar, ou é uma espécie de empurrão. Vá lá, eu não queria chegar ao ponto de dizer por telepatia para o jogador, mas quase sempre que isto se ouve, a jogada termina em golo. Isto tem a ver também com o tal estilo que eu tento conferir nas minhas narrações. Aí tem muito a ver com chamar a atenção do ouvinte que aquele lance pode mesmo dar golo. Portanto, tem muito a ver com isso, tem a ver com a emotividade da narração, tem a ver com, no fundo é um teasing que se coloca ali para que o ouvinte fique desperto e para que saiba, porque o ouvinte pode estar a ver o jogo ou não. Eu tenho também muitos invisuais que seguem as minhas transmissões. Ainda recentemente entrei num programa dedicado apenas a invisuais e foi um programa que era para durar 1 hora e durou 3 horas. Portanto, por aqui se vê a quantidade de invisuais. Eu deixo desde já aqui um agradecimento muito grande para todos pela forma como seguem, com muita fidelização, com muito carinho, com muita amizade e com muita proximidade. E por isso o relato esteja a ser visto ou não, por quem vai no carro ou por quem por uma razão ou outra não pode estar a seguir o jogo através das imagens televisivas, é importante despertar o ouvinte para essa situação perigosa junto de uma das balizas, que às vezes dá golo e outras não dá. Por isso é que eu não digo vai ser, digo pode ser. Exatamente. Isso aliás é fundamental num relator desportivo, nomeadamente no futebol, esse transmitir a imagem sonora para o ouvinte de maneira a prendê-lo, mesmo que ele queira, vou mudar, vou ouvir, prender ali o ouvinte para saber o que é que aquilo vai dar. E eu cruzei-me há tempos com variedíssimos ouvintes da Renascença, que nos acompanham também, e é essa a imagem que eles têm justamente os relatos, nomeadamente os teus, porque é de ti que estamos a falar hoje, mas eles nomeiam, eles dizem às pessoas, e dizem, isto é público, eu não escondo isto de ninguém. Eu gosto muito de ouvir o Pedro Azevedo, porque ele dá a imagem do que se está a passar, a imagem fiel, melhor que a televisão, nos relatos desportivos, e vai ter 2 precursores neste momento na Renascença, que são o João Paulo Ribeiro e o José Pedro Pinto, não desfazendo os outros membros da equipa de desporto da Bola Branca da Renascença, mas são as 3 pessoas que eles apontam como o futuro da Renascença. No teu caso, já vem sendo o futuro há alguns anos esta parte, por força do teu percurso, mas no caso do João Paulo Ribeiro e do José Pedro Pinto, são jornalistas relativamente novos na área, embora o João Paulo Ribeiro tenha já mais anos do que o José Pedro Pinto. A Renascença sempre soube rodear-se de grandes profissionais. A Renascença é uma escola. Eu comecei naquela fase em que o Arturo Agostinho estava praticamente a terminar a sua passagem pela Renascença. Ele criou a Bola Branca com o Ribeiro Cristóvão em 1980. E depois o meu professor foi o Ribeiro Cristóvão. Indiscutivelmente é a minha grande referência. Aliás, ele foi buscar à TSF, não é? Foi-me buscar à TSF. Eu estive na fundação, não sou fundador, estive na fundação da TSF, portanto, entre janeiro e abril de 1988. E foi nessa altura que o Ribeiro Cristóvão me foi buscar para eu ainda fazer a parte final da temporada de 87-88. Portanto, eu já estou há 31 épocas desportivas na Renascença. E a Renascença fez escola sempre, fez escola. Eu tive grandes mestres. Alves dos Santos, na minha opinião, um dos melhores comentadores de todos os tempos. Absolutamente. De todos os tempos. O Neves de Sousa, num outro registro, num outro estilo. Também um excelente comentador, muito com um grande impacto nas pessoas.
E como narrador tenho de facto essa enorme referência. O Ribeiro Cristóvão era um fora de série. Era um fora de série. Era e é, mas naquela altura do seu apogeu, um fora de série, um jornalista de excelência e um relator de excelência também. E a Renascença vai fazendo esta escola. Eu também já sou mais do passado do que do presente. Estas pessoas que eu vou incluindo na minha equipa, e o José Pedro Pinto foi uma aposta minha, pessoal, teve o seu percurso, a sua aprendizagem. Aliás, ainda está nessa fase de aprendizagem, já evoluindo muito, com alguns aspectos que vai ainda melhorar e aprimorar. E nós vamos construindo assim a nossa equipa, vai-se construindo. É uma equipa pequena, mas é uma equipa muito dedicada, uma equipa muito homogénea, e as pessoas de facto gostam do nosso estilo, da nossa forma de interpretar com honestidade e relatar sempre de uma forma muito clara, muito séria, porque o futebol é muito difícil em Portugal, é muito difícil de documentar e de narrar, porque toda a gente sabe de futebol. Toda a gente sabe de futebol. Exatamente. Não há quem não saiba de futebol. Portanto, é preciso pegar nessa frase ou nessa parte fundamental do nosso código deontológico, e de facto nós precisamos a todos os instantes, relatar com muita clareza e interpretar com muita honestidade tudo o que se está a passar, sem cores, sem qualquer tipo de influência, de uma forma totalmente independente, e com muita competência. É isso que nós procuramos fazer em todas as nossas narrações, depois dentro de um estilo, dentro de um senso estético que nós temos também, e que de facto nos torna diferentes dos outros. Eu não digo melhores nem piores, porque cada um aí tirará a sua conclusão, mas torna-nos de facto diferentes dos outros. Tu falaste aí, tocaste aí num ponto fundamental, e isto é um tema incontornável. Quando se fala em equipa da Renascença, equipa bola branca da Renascença, a equipa da Renascença teve uma perda muito grande o ano passado. Essa notícia que nos abalou a todos, e ainda abala, porque cada vez que nos lembramos, não temos hipótese de não nos vir a lágrima ao olho a perda do nosso irmão do Vieirinha, o Joaquim Vieira, que já fazia parte também das prateleiras, no bom sentido, da Rádio Renascença, ele que foi, e nomeadamente na área do ciclismo, que era a sua área predileta. Exatamente, a sua área de eleição. Era um repórter astuto, era um repórter, e depois era humanamente um homem muito grande. E de facto foi uma perda muito grande, porque as pessoas recordam-no pelos seus afetos, pela sua forma amiga de estar nas reportagens, aquelas esperas tão longas na Liga de Clubes, de assembleias de 5, 6, 7, 8 horas. As pessoas os repórteres nem davam pelas horas a passar com a presença do Joaquim Vieira, porque ele dispunha bem, ele era uma pessoa de facto muito divertida, muito simpática, muito afável, e portanto há esse lado também do jornalista, e que a Renascença também faz escola nisto, porque nós temos uma forma de estar mesmo com a nossa concorrência muito saudável, muito amiga, muito séria, e o Joaquim Vieira fazia parte dessa escola, e era de facto, é um nome de quem eu guardo muitas saudades, porque fui eu que o fui buscar em 1991 ou 92, não me recordo bem, e por isso foram muitos anos a trabalhar com ele, e o Joaquim Vieira, para além de ser um profissional competente, era de facto um excelente companheiro. Aliás, Joaquim Vieira veio precisamente naquela onda de saídas, nomeadamente do José Barroso, do Vítor Sérgio, do Rui de Melo, do António Manuel. António Manuel, que aliás ainda chegou a fazer algumas intervenções, mesmo depois de ter saído da equipa. O Vieira entra precisamente nessa fase. O Vieira entra para o norte. Exatamente. Esses nomes que falaste são tudo nomes de lá de baixo, do sul. E temos o António Trota ainda, que estávamos a esquecer. O António Trota era o nosso repórter em Braga. O Joaquim Vieira entra numa altura em que era preciso mais um repórter no Porto. A Renascença fazia todos os jogos da Primeira Liga. As pessoas perguntam muito porque é que agora não se fazem, ou há uns anos esta parte, e a Renascença foi pioneira nisso também, não se fazer todos os jogos. Isto tem a ver com o calendário assíncrono da Liga de Futebol. Portanto, nós temos um calendário em que, por exemplo, vamos olhar para a próxima jornada. Eu sei que é uma semana de Páscoa, mas só não haverá jogos no domingo.
no domingo de Páscoa. Mas repare-se bem, há um jogo na quinta-feira, há jogos na sexta-feira, há jogos no sábado e há um jogo na segunda. Isto é completamente impraticável para uma rádio generalista, para uma rádio de modelo misto, como a Renascença. Nós não podemos ter em antena futebol, não podemos encharcar a antena de futebol quinta, sexta, sábado e segunda-feira. Isto é completamente impraticável. Isto acontece quase todas as semanas, em que as jornadas começam à sexta e acabam às segundas-feiras. Há jogos à sexta, ao sábado, ao domingo e à segunda. 4 dias de futebol. É impossível. Só uma rádio temática de desporto é que pode assegurar estas transmissões todas. Uma rádio generalista não o pode fazer. E com a linhagem da Renascença é impossível. Portanto, nós tivemos que tomar uma opção, e com este calendário que é determinado pela ditadura das televisões, nós tivemos de tomar uma opção a nível da rádio, e a nossa opção foi abranger os jogos das equipas que têm mais força social em Portugal. E são indiscutivelmente os 3 grandes, não desfazendo os outros, mas nós sabemos que temos um campeonato. O campeonato, semana a semana em Portugal, é feito com 6 equipas. Não são 18, são 6. São os 3 grandes e os 3 que vão jogar com os 3 grandes. Exatamente. Portanto, o calendário português, o calendário mediático do futebol português é feito de 6 equipas por semana. Ninguém tenha dúvidas sobre isto. Quem é que vai às conferências de imprensa do Rio Ave Tondela, não desfazendo aqui todo o respeito que temos pelos outros clubes. Tocaste num assunto muito importante. Aliás, o Marco Carvalho fez já variedíssimas publicações. O Marco Carvalho, para quem não saiba, diretor de comunicação do Rio Ave, fez justamente algumas publicações nesse sentido. O Rio Ave, por 3 vezes consecutivas, que tinha um jornalista na sua conferência de imprensa. Pois. E quando o Marco Aurélio trabalhava na área do jornalismo, sabia que também não ia a essas conferências de imprensa. Exatamente. Portanto, são publicações, enfim, que eu compreendo, mas ele também compreenderá as razões das pessoas não estarem lá. Porque as redações são feitas de poucas pessoas e hoje em dia cada vez trabalha-se mais com menos gente, e nós sabemos que é assim, é uma lei do mercado, e é uma lei dos mídia, da realidade atual dos mídia. Portanto, fazer mais com menos gente. Isto é assim na Renascença, é assim nas outras rádios, é assim nos jornais, é assim nas televisões, é assim em todo lado. Ninguém tenha dúvidas sobre isso. E a agenda... Isso não poderá haver aí alguma perda de qualidade? Não se receia que haja essa perda de qualidade? Nós temos de lutar todos para que, temos de fazer das fraquezas forças para que isso não aconteça. E eu na Renascença tento agilizar os horários e as marcações dos serviços, sempre no sentido de não perdermos qualidade, mas a agenda mediática só pode ser essa. Em Portugal não há outra solução. Nós temos um campeonato de 6 equipas por semana. Os 3 grandes e os que jogam contra os 3 grandes. E o resto evidentemente que os jornais, portanto, toda a esfera mídia faz referência, mas sem a forma exaustiva como se faz em relação aos 3 jogos que dominam a jornada. E as narrações dos jogos são feitas na Renascença com as equipas ou os jogos que dominam a jornada. E os jogos que dominam a jornada, e quem tiver dúvidas sobre isso, que presencie às conferências de imprensa de lançamento dos jogos, e verifica que é assim, são os jogos dos 3 grandes. Porque os 3 grandes têm 99% dos adeptos em Portugal são dos 3 grandes. As pessoas são do Famalicão, do Leixões, do Varzim, do Rio Ave, do Beira-Mar, do Vitória de Setúbal, do Farense e por aí fora, mas também são dos 3 grandes, de um dos 3 grandes. E por isso, eu penso que aqui só haverá um clube em Portugal que é de facto diferente de todos, que é o Vitória de Guimarães. Exatamente, era isso que eu ia falar. E reconheça-se e elogie-se aquela forma arraigada como as pessoas culturalmente são apaixonadas pelo Vitória, que é um clube, na minha opinião, é o 4º clube em Portugal, é o Vitória de Guimarães, indiscutivelmente, pela sua força social e até pela sua cultura, que é única no futebol português, que é o ser só do Vitória. Mas permita-me aqui este parênteses, por isso é que eu não falei há pouco nos 100%, haverá aqui 90 e muitos % de adeptos que são de facto dos 3 grandes. E por isso nós termos optado pela narração apenas dos 3 grandes, para muita pena nossa, isso não acontecia no passado, porque antigamente os jogos eram ao domingo à tarde todos. Havia uma alteração, uma eventual antecipação para um jogo televisionado ou por outra razão qualquer, mas os jogos eram todos ao sábado à tarde. E portanto nós transmitíamos todos os jogos da Primeira Liga. Depois passamos, através dessa ditadura das televisões, que no fundo dita todos os horários dos jogos da Primeira Liga, passamos apenas a tomar a opção, e depois praticamente todas as estações foram atrás da nossa ideia
porque era uma inevitabilidade. Até o próprio serviço público, a própria Antena 1, hoje já não transmite, como sabemos, todos os jogos. Tem uma tarde esportiva que termina impreterivelmente a uma determinada hora, mesmo que hajam outros jogos a decorrer, e, portanto, mesmo o serviço público de rádio em Portugal já não transmite os jogos todos, porque é completamente impraticável, e eu compreendo perfeitamente. Essa ditadura televisiva de que falas, antigamente assistíamos à incógnita na transmissão do jogo daquele fim de semana. Muita gente perguntava-se, não sabemos que jogo é que vai passar na televisão, e depois surpreendidos ou com o jogo do Futebol do Porto, ou com o jogo do Benfica, ou com o jogo do Sporting, ou até do Sporting, de Braga e do Guimarães. Hoje em dia, as pessoas no início da época já sabem a quem é que pertencem os direitos televisivos da Liga, que jogos é que vão ser transmitidos. Isto não retira aqui esse efeito de surpresa, não retira aqui este efeito de já não vou ao estádio, vou ver na televisão porque eles vão dar. Não há aqui uma quebra de fidelização entre o telespectador, o ouvinte e o adepto? Não, eu acho que não. Eu aí acho que não. Porque o que acontece em Portugal acontece em todo o mundo. E o que acontece em Portugal também era uma inevitabilidade, porque o futebol hoje também é negócio. E hoje mais do que nunca. No passado era, mas agora é muito mais. Porque é uma área mais abrangente de negócio o futebol hoje. Não era tão abrangente no passado. E por isso hoje o futebol é royalties, o futebol é transmissão televisiva, o futebol é camarote VIP nos estádios com direito a jantar e almoço, exatamente. Camarote à empresa, lugar cativo e por aí fora. Podíamos estar aqui a falar de um sem número de ações relacionadas com merchandising, com marketing, com bilheteira, com mídia, com market pool. Podíamos estar aqui a falar de muitas coisas que hoje em dia são associadas ao futebol, porque o futebol é de facto um grande negócio. E uma grande atividade, como nós sabemos, económica em Portugal. Já com um peso substancial na nossa economia. E por isso, as pessoas que consomem um produto que se chama futebol, e quem consome, o consumidor, tem o direito e o dever de saber o que é que vai consumir. Portanto, e o produto é anunciado com alguma antecedência, a hora, o local, neste caso, em que canal é que o jogo é transmitido, e por isso parece-me perfeitamente. Eu só não estou muito de acordo é que um dos clubes tenha direitos exclusivos de um jogo. Exato. Eu acho que devia haver aqui deviam fazer qualquer coisa para que fosse apenas um operador a fazer todos os jogos. Neste caso estás a referir-te à BTV, não é? Eu não concordo com esta situação, porque acho que o campeonato seria mais transparente, se quisermos, embora eu assisto às transmissões da BTV e acho que ninguém lhes pode apontar nada, porque têm feito de facto um trabalho muito sério. Isto é a minha opinião apenas, e vale o que vale. Mas mesmo assim, isto devia ser como a mulher de César. Não basta ser, é preciso parecer. Portanto, devia ser o mesmo operador a fazer de forma idêntica todos os jogos. Todos os jogos. Para não haver qualquer dúvida das posições das câmaras, das linhas imaginárias que se traçam no relvado para a avaliação de um fora de jogo, das repetições que se dá de uns lances e não se dá de outros. Enfim, eu acho que devia ser exatamente igual para todos. É o único aspecto que eu não estou de acordo em relação às transmissões televisivas em Portugal. Pedro, temos aqui uma mensagem de um ouvinte que nos escuta em Macau, o Alberto Marques Santos, que te coloca a seguinte questão: como é que vê a polémica em torno do futebol português no presente momento e se há fim à vista destas polémicas? Há fim à vista, e um abraço para o Alberto, antes de mais, uma terra onde eu estive no Campeonato do Mundo de 2002, num célebre estágio da seleção portuguesa antes do Mundial da Coreia e do Japão, e adorei estar lá. Mas eu acho que este fim à vista vai acontecer quando acontecerem três coisas. Tem que acontecer três coisas ao mesmo tempo. A primeira é a justiça ser justa e célere. Sublinho, justa e célere. Depois haver punições para os prevaricadores, mas punições que de facto impliquem inibição para se repetirem problemas como alguns que têm acontecido. E em terceiro lugar, é preciso, o futebol português não vai a lado nenhum, enquanto não acontecer uma coisa muito simples.
os 3 grandes têm de dar as mãos. Não há outra hipótese. Os 3 grandes não podem andar de costas voltadas. E achas isso viável? Tem que ser. O futebol português tem 2 hipóteses. Ou continua a dar os tiros no pé que tem dado, e eu ainda há pouco falei na questão do negócio. Isto estraga o negócio, isto estraga o espetáculo. O espetáculo é família. Há gente que já não vai ao futebol porque com receios. Exatamente. Portanto, enquanto se estragar o espetáculo e o negócio, e são os próprios agentes que estragam o seu próprio espetáculo e o seu próprio negócio, portanto, há aqui uma autoflagelação do futebol português que tem de acabar. Isto só vai terminar quando os 3 grandes se sentarem à mesa. Isto tem de passar por uma harmonização dos 3 grandes. Eles não precisam de ser amigos de irem jantar todos os dias. Exatamente. Mas eles precisam de se sentar e de tomar decisões sérias em conjunto. Enquanto um deles andar desavindo, o futebol português não vai rigorosamente a lado nenhum. E tu perguntas-me... Isso passa pela égide da Liga? Eu não sei o que é a Liga. Eu não sei o que é. Não sei. Sinceramente não sei o que é a Liga. Acho que tem um presidente que raramente se vê, ou vê-se num ou noutro estádio com critérios que eu também ainda não percebi. Acho que a Liga neste momento só serve para nomear delegados para ir para os estádios e para fazer marcações de jogos. Aliás, agora já nem serve para fazer marcações. Exatamente. Quem faz as marcações são as televisões. E acho que pagar 24 ou 25 ordenados mínimos, que é quando ganha por mês um presidente de Liga, acho que é muito para fazer tão pouco. Acho que a Liga não tem representatividade rigorosamente nenhuma porque não decide nada. Repare-se que existe uma Liga e à parte da Liga andam um grupo de um G15 a fazer reuniões que nem utiliza as instalações da Liga para fazer reuniões e a Liga é dos clubes, ou devia ser. E depois existem 3 grandes que nem sequer são chamados a essas reuniões e a Liga assobia para o lado, para isto tudo. Mas o que é isto? O futebol português, e aí eu tiro o meu chapéu ao presidente da Liga que fizer isso, mas não vai ser este, de certeza absoluta. Mas a Liga, o futebol português só pode ter uma solução e um fim à vista para todas estas vergonhas que têm acontecido ao longo desta época, a partir do momento em que os 3 grandes se sentem, tomem decisões em conjunto, firmes, e que resolvam seriamente os problemas do futebol português. Caso contrário, continua a autoflagelação, continuam os tiros nos pés e continuam os próprios clubes a matar, não digo matar porque o futebol é imortal, mas a prejudicar e a beliscar muito a imagem de um futebol que se quer mais puro, mais espetáculo, mais negócio, mas muito mais claro. Tudo o que se tem passado, de facto, é demasiado pardacento para que as pessoas cada vez mais adiram ao futebol. De Moçambique, Camilo Carpena pergunta-nos se tu achas que há uma politização do futebol português. Acho que não. Sinceramente acho que não. Acho que não há politização nenhuma. Um abraço para o Amílcar. Não há politização. O futebol português precisa de uma política que o norteie. Precisa de uma política mais efetiva que o norteie. E essa política não existe. Porque temos uma liga que não funciona, que não funciona mesmo. Não vale a pena fazer aquelas operações de charme que às vezes o senhor Pedro Proença faz, porque aquilo não é rigorosamente nada. Aliás, nós temos aqui um bom exemplo de gestão em Portugal, que é a Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol tem dado sinais fantásticos, quer a nível da justiça, quer a nível da disciplina, que as coisas mudaram. Ainda não estão como deviam, mas mudaram, até pelos nomes que se foram buscar para esses cargos. A gestão que o Fernando Gomes é na minha opinião, dos dirigentes desta geração, dos dirigentes portugueses de maior capacidade de trabalho. Um homem com uma capacidade de trabalho, eu conheço bem, brutal. Trabalha muito e bem. E a Federação, até com este título europeu em 2016, evidentemente que isto não é a direção da Federação que ganha os títulos, mas são os jogadores. Galvanizou. Mas trabalhou muito bem a imagem da seleção, a preparação da seleção. Há um trabalho muito profissional que a Federação neste momento está a fazer.
Há ali naturalmente coisas que têm também que ser alteradas, que nem sempre funcionam, mas também é perfeitamente natural, mas está a dar sinais de como se deve fazer. E a Liga nem tem conseguido sequer aproveitar esses bons sinais que a Federação tem dado. Mas isto tem muito a ver, e seria aqui também injusto estar apenas a imputar responsabilidades ao atual Presidente da Liga. Eu acho que isto não vai rigorosamente a lado nenhum, seja com que Presidente for, enquanto não houver um Presidente de Liga que, de uma forma definitiva, diga: meus senhores, eu venho, eu faço o meu trabalho, mas só a partir do momento em que os três grandes se sentem na mesma mesa e decidam em conjunto os problemas do futebol. Isso poderá levar-nos a uma outra questão, ou uma falsa questão, que é aquela de, eventualmente, o futebol português voltar a ser controlado na íntegra pela Federação Portuguesa de Futebol. Isto haveria condições para voltarmos a este modelo antigo? Eu acho que neste momento há mais condições para isso do que para outra coisa. Porque o que é que faz neste momento a Liga de Clubes? O que é que a Liga de Clubes faz? Olha, a Liga de Clubes neste momento tem a responsabilidade, por exemplo, de dar ou de fiscalizar nos clubes as condições de trabalho para quem trabalha no futebol. Eu até posso já aqui citar o caso dos jornalistas. Há estádios que não têm condições para os jornalistas trabalharem. Esses estádios foram aparentemente fiscalizados pela Liga, mas foram mal fiscalizados. Portanto, é um trabalho que até é mal feito. A Liga praticamente neste momento nomeia delegados, faz muito pouco mais. A Federação tem a Justiça, a Federação tem a Disciplina, a Federação tem a Arbitragem. A Federação já tem esta égide de todos estes departamentos. Portanto, a Liga neste momento cinge-se à nomeação de delegados. E eu penso que os delegados podem perfeitamente também serem nomeados pela Federação Portuguesa de Futebol. E aí teríamos o futebol completamente já dentro da pirâmide da Federação. A Liga, eu sei que isto também tem a ver com a lei de bases do sistema desportivo, sei que é uma norma governamental a questão da passagem da disciplina, da arbitragem, da Federação da Justiça para a Federação. Eu sei disso tudo, mas, sinceramente, acho que é demasiado redutor neste momento o papel da Liga de Clubes. Vamos agora fazer aí uma inversão, um bocadinho a 180 graus, e vamos agora falar um bocadinho do Pedro Azevedo. Já retomamos o Pedro Azevedo jornalista, vamos agora falar um bocadinho do Pedro Azevedo ser humano. Diz quem sabe que tu és um homem de costumes, és um homem de valores, és um homem de família, e és um homem que, sobretudo, e aliás as tuas publicações vão nesse sentido mesmo, volta e meia surpreende-nos com um tempo gelado, e tu vais a banhos a Valadares, e as pessoas perguntam-se: isto não prejudica a voz? Como é que te sentes com essa energia toda? Isso dá-te de alguma forma alguma energia para continuares o teu trabalho? Não, isso é... Eu tenho uma ligação ao mar muito grande. Porque não fosses tu poveiro, não é? Eu sou poveiro, o meu quarto na casa dos meus pais é virado para o mar, portanto eu acordei sempre a olhar para o mar. Eu tenho uma ligação muito grande com o mar. E eu vou ao mar todo ano. E vou ao mar todo ano por uma razão, tem a ver com é uma razão médica. Eu tive um problema de saúde, nada de especial, mas tive um pequeno problema de saúde, e o médico na altura disse-me: tu só resolves isso, e não vou agora aqui detalhar qual é o problema de saúde, que não tem importância rigorosamente nenhuma, mas o médico na altura, que era um otorrino, e um otorrino afamado na cidade do Porto, ele disse-me: tu só resolves isso com água de mar. Não há outra hipótese. Inclusivamente essa água pode comprar-se nas farmácias. Eu disse: não, eu quero, se é água de mar, é água de mar mesmo. Exatamente. Eu vou mesmo ao mar. No seu estado puro. E diz ele: mas tens que ir ao mar todo o ano. Eu respondi-lhe: não há problema, eu vou todo o ano. Eu adoro nadar, adoro o mar, eu até tirei o curso de nadador Salvador. Mas por força disso? Ou não, tinha 17 anos. Tirei porque eu no verão, uma das atividades que eu tinha, acabei por nunca exercer, mas os meus colegas, de escola na Póvoa, nós tínhamos sempre uma atividade de verão, porque a Póvoa quintuplica a população no verão, e há muita mão de obra necessária na Póvoa, em todas as áreas da hotelaria, e eu disse: um dia vou tirar o curso no nadador Salvador, ainda me vou ocupar no verão a salvar umas pessoas, que eu sempre gostei muito de nadar, e gosto muito mesmo de nadar e do mar, mas acabei por nunca exercer.
mas até tenho o curso de nadador Salvador. E por isso, passei a ir ao mar todo ano. Portanto, vou ao mar em janeiro. Este mês de janeiro fui ao mar 8 vezes. Às vezes, mesmo com mau tempo. Mas é curioso, eu gosto mais de entrar na água no inverno do que no verão. No verão há aquele choque térmico, o corpo está muito quente. No inverno não. No inverno o corpo está mesmo frio. Exatamente. E está mesmo frio cá fora, a atmosfera está fria e, portanto, custa muito menos entrar na água no inverno. Depois, como moro mesmo em frente, vou a correr para casa e tomo um banho de água quente. E vais tu exatamente, mas gosto mesmo muito, gosto. Pedro, és um homem que gosta de comer bem. Sim, também gosto. Gosto muito de... Mas eu uso mais a mesa, também já não... mais para conviver e para me encontrar com amigos, para amigos que já não vejo há muitos anos, ainda recentemente, e sei que ele de certeza que nos está a ouvir, com o nosso amigo Fernando Engler. Exatamente. E estive recentemente, ele veio a Portugal, que ele está neste momento a trabalhar em França, e veio a Portugal e tive um prazer enorme em me sentar à mesa com ele. Não foi para comermos ou para apreciarmos nenhum petisco, foi para convivermos, para trocarmos impressões, trocarmos ideias. Aliás, o Engler esteve contigo em França justamente, no acompanhamento. E foi um grande amigo que ajudou muito a mim e à Renascença nessa operação europeu de 2016, até na área logística resolvemos uma série de situações, designadamente em Paris, porque ele tem extraordinários conhecimentos em Paris e é um indivíduo extraordinariamente diligente, muito inteligente e um excelente amigo. E por isso... Aliás, deixa-me só fazer só um pequeno parênteses. Eu peço desculpa pela interrupção. Eu há dias, o Fernando Oliveira Engler, justamente ligou-me, há 2 dias atrás, e portanto fica esta notícia em primeira mão, para os ouvintes da Metropolitana Porto, para além do Engler ser um dos colaboradores, entre aspas, da Rádio Renascença, vai ser um colaborador também da Rádio Metropolitana Porto. Um grande abraço ao Engler, que nos está seguramente a ouvir. Aliás, ele disse que ia ouvir esta emissão e que se a determinado momento não pudesse ouvir por força da sua ocupação profissional, o podcast chegaria justamente às mãos do Engler. E, portanto, vai passar também ele a colaborar connosco e, portanto, vai haver aqui uma estreita relação, não só de amizade, mas também uma estreita relação profissional. Ele é justamente uma das pessoas, e como tu dizias há pouco, que proporciona, para lá de momentos agradáveis, proporciona este tipo de logística profissional toda, que resolve um problema de um momento para o outro. Sim, e é um homem de cultura também, tem essa parte importante também, e se estivéssemos aqui a jogar à sueca, eu diria que, Paulo, arranjaste um as de trunfo. Arranjaste mesmo um as de trunfo. É uma excelente contratação vossa. Mas dizia então, eu de facto gosto muito da mesa, mas mais para confraternizar. Porque eu até nem sou um grande apreciador de muitas coisas. Por exemplo, eu do mar, embora adoro o mar, só como bacalhau e pescada, mais nada. Não gosto mesmo de mais nada. Não consigo entrar numa marisqueira por causa do cheiro do marisco. E por isso até nem sou um grande gastrónomo, mas gosto da mesa fundamentalmente para conviver. A nível, qual é o teu prato predileto neste caso, já que estamos a falar nisso? É o bacalhau. Eu como bacalhau de todas as maneiras e feitios. Adoro bacalhau. É mesmo a minha predileção é bacalhau. Cozinhar? Não. Cozinhar, acho que sei fazer bem um omelete, faço razoavelmente bem, e sei fazer muito bem mousse de chocolate caseira. Olha. As pessoas apreciam muito a minha mousse de chocolate caseira, mas não faço rigorosamente mais nada. Mas atenção, tenho uma agenda telefónica ótima. Pronto, isso vem sempre da parte, neste caso, mãe. Exatamente. Pois, exatamente. Tinha que ser esse, tínhamos que beber à fonte, não é? Muito bem, Pedro, entretanto, sabemos que esta tua vertente de marinheiro, se assim lhe pudermos chamar, confere também uma paz, uma tranquilidade para o teu dia-a-dia, para o teu cotidiano. O mar acalma-te, não? O mar acalma, mas eu tenho uma vida muito agitada. Eu tenho uma vida muito agitada porque com a chefia de redação eu tenho de me deslocar muitas vezes a Lisboa. Eu costumo dizer às pessoas que tenho 2 casas, uma em Valadares e outra é o Alfa, porque vou a trabalhar e venho a trabalhar e aproveito essas 3 horas para lá e para cá para trabalhar. Portanto, eu desloco-me com muita frequência a Lisboa e por isso
torna-me a vida extraordinariamente agitada, ocupada, tenho sempre muitas coisas para resolver. Eu posso aqui revelar que comecei a negociar com a FIFA os direitos para o Campeonato do Mundo de Futebol, os direitos de rádio, em novembro. São muitas reuniões, são muitos detalhes, desde o seguro aos lugares de comentador, ao material técnico que tem de se usar, aos lugares de parque, enfim, uma infinidade de itens, são muitas páginas, muitos detalhes, nada pode falhar, ainda por cima é tudo em inglês, e é preciso negociar bem com a FIFA. É um trabalho que eu estou a fazer desde novembro e ainda não está totalmente fechado, embora em termos financeiros já esteja tudo fechado e tudo acordado, mas há detalhes de caráter logístico que ainda não estão encerrados, que ainda estão a ser tratados. Portanto, isto é um trabalho que já dura 5 meses, para as pessoas verem quanto tempo é que demora a preparar uma operação destas. A operação em termos de rádio já tenho pronta desde setembro. Portanto, o nosso Mundial na Renascença está pronto desde o passado mês de setembro. Está tudo pronto. Nós poderíamos ter feito já o Mundial em outubro, que eu já tinha o plano todo montado desde setembro, desde as operações comerciais até às rubricas que estamos, umas que já estão no ar, por exemplo, o A Caminho da Rússia, mas outras que ainda vão agora aparecer brevemente em antena. Temos o próprio formato das edições de 4 horas de cada jogo já estão perfeitamente montadas, tudo devidamente, os comentadores estão contratados, temos tudo pronto desde setembro. Portanto, há aqui um trabalho por antecipação de coisas que ainda vão acontecer. Nós temos 7 efemérides importantes em 2018 que já estão todas prontas, todas gravadas, todas devidamente preparadas. Isto são trabalhos, mais a logística do departamento, mais as férias dos meus colaboradores, mais as folgas, mais o controlo de assiduidade, mais as marcações dos jogos, mais as nossas rubricas diárias, o meu trabalho junto dos administrativos, da administração, dos comerciais, da direção de informação. Portanto, isto eu tenho uma vida muito ocupada, porque dá trabalho, estas coisas todas dão trabalho, mas eu faço o que gosto e gosto do que faço. E esta construção quiasmática dá-me este estímulo, este incentivo, esta energia que falavas há pouco, para ser pau para toda a colher, usando aqui o aforismo. Exatamente. Quem é que, se é que isso já se pode saber, se já se pode ser revelado, é aquelas perguntas indiscretas de jornalista para jornalista. Quem é a equipa que te vai acompanhar à Rússia, sabendo que tu és o jornalista mais regular da rádio em Portugal em termos de presenças em mundiais, em europeus? Já podemos saber, já podemos desvendar ou levantar a ponta do véu dos colaboradores que vão contigo? Eu ainda não vou revelar quem vai, já está definido, aliás as viagens já estão marcadas, mas por uma razão interna eu não vou poder revelar ainda quem é que... porque há administradores que ainda não sabem e portanto não o vou fazer. Mas posso já revelar que eu não vou. Eu não farei este campeonato do mundo. Eu fiz 4 mundiais e 4 europeus, portanto eu fiz 8 fases finais consecutivas. Não vou aqui dizer que estou cansado, porque eu não me canso de fazer isto, que eu adoro fazer isto. Sei também que vou desiludir muitas pessoas que gostariam que eu estivesse, mas as pessoas perceberão que são muitos meses fora de casa, são tive de facto são muitos dias, tive a trabalhar com esta intensidade toda ao longo destes anos todos. E desta vez vou dar a oportunidade a colegas meus que vão fazer muito bem, com toda a certeza, esta fase final. Eu tenho aqui uma razão subjacente a esta minha decisão, que tem a ver com uma cirurgia que vou ter que fazer no dia 28 de maio, e fica muito perto da viagem e esta cirurgia já estava marcada há muito tempo, fica muito perto da viagem para a Rússia. Eu não posso arriscar. Não posso arriscar mesmo. A Rússia tem uma logística em termos de marcações de viagem diferente dos outros países. É preciso vistos. Os hotéis escasseiam na zona onde Portugal vai ficar, que é a 100 km do centro de Moscovo. Eu conheço bem Moscovo, é uma cidade muito grande. Vai ser uma logística difícil este campeonato do mundo. Eu prevejo que vai ser a mais difícil
enfim, dos últimos mundiais, este vai ser certamente mais difícil de cobrir, até mais do que o da África do Sul, em que eu senti algumas dificuldades também de mobilidade lá dentro. Mas este ainda vai ser mais difícil do que o da África do Sul. E por isso vão estar 2 colegas meus e vão estar muito bem, vão fazer uma cobertura boa. Eu vou ficar cá a fazer a coordenação das emissões, de todos os jogos, com um comentador convidado, que também já está devidamente contratado, e portanto vamos fazer boas emissões com toda a certeza. A Bola Branca deixará a sua marca neste Campeonato do Mundo, mas ao contrário do que aconteceu nas 8 últimas fases finais, eu não estarei nos estádios. Estarei em antena, mas não estarei nos estádios. Para lá deste momento que foi a conquista de Portugal do Euro 2016 em França, há 2 outros momentos que te marcam na tua vida, que são Sevilha e Gelsenkirchen. Sim, e Dublin também. Dublin porque foi uma final portuguesa. Ir a Dublin, relatar uma final europeia entre 2 equipas portuguesas, foi uma sensação maravilhosa. Portugal encheu ali o peito de ar e mostrou-se à Europa, afirmou-se através do futebol de uma forma extraordinária nessa final de Dublin, que eu gostei muito também de relatar. Evidentemente que sendo uma final de uma equipa portuguesa com uma equipa estrangeira, há outro sabor. Nós ali já sabíamos que ganharia um português. Exatamente. Não é? De facto, a final de Gelsenkirchen, eu gostei mais da final de Sevilha, porque foi mais emotiva. Houve uma indefinição de resultado até ao fim, praticamente. E depois também foi a primeira daquela era Mourinho, foi a primeira final europeia de clubes que eu relatei, portanto também foi ali uma sensação especial para mim. A de Gelsenkirchen na altura já foi a segunda, e por isso, e a Dublin a terceira, mas foram 3 grandes momentos, sem dúvida nenhuma, porque foram conquistas portuguesas. Curiosamente, eu em 2004 tive uma emoção mais especial no jogo dos 8avos de final em Manchester do que propriamente na final de Gelsenkirchen. Porque essa vitória começou a ser desenhada muito cedo. Não foi um jogo muito emotivo. Ali adivinhava-se que o Porto ganharia aquela Liga dos Campeões nessa final. Adivinhava-se muito cedo. Contra o Manchester foi uma sensação diferente, porque foi ali mesmo a acabar o jogo, aquele gol do Costinha. E admito aí que foi uma noite de emoções muito mais fortes do que a própria final de Gelsenkirchen. Quem é que tu prevês que possa ganhar o título este ano, numa altura em que o Benfica quer o Penta e o Futebol Clube do Porto não quer esse Penta, quer até por força do futebol que está a praticar? Tu falaste aí no Porto e no Sporting, no Porto e no Benfica, e não falaste do Sporting. Propositadamente, já vais perceber porquê. Mas eu também considero que o Sporting está fora do título. Embora o Sporting tenha, de certa forma, renascido com este empate do Porto, com esta derrota do Porto em Passos de Ferreira, o Sporting renasceu para o campeonato. E já se sentiu muito isso em campo, neste Sporting Rio Ave. Mas mesmo assim, eu acho que 5 pontos e recuperar para 2, acho muito difícil o Sporting conseguir lá chegar. Acho que o título vai ser mesmo discutido entre o Porto e o Benfica. E eu acho que essa resposta para a pergunta que me acabas de formular vai ser dada na 30ª jornada. Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo.